Depois de 3 anos fora, o GP do Japão voltou esse ano na Fórmula 1. O problema é que choveu tanto no domingo que a gente, por muito pouco, quase não teve uma Spa 2021 versão 2.0. Mas no final, acabamos tendo aí uma espécie de corrida sprint não planejada e finalmente o título do Peixoto, que foi uma surpresa até para ele mesmo. Agora, o que não é surpresa para ninguém é que eu vou estar aqui para salvar a sua segunda-feira com o nosso resumo multiplicado. E também não é surpresa para ninguém que a melhor forma de manter os seus dispositivos totalmente protegidos é com a Kaspersky. Com tantos golpes rolando por aí todos os dias, a gente precisa ter certeza que tanto o nosso computador quanto o nosso celular vão estar livres de qualquer risco e com a Kaspersky você fica 100% tranquilo em relação a isso. Inclusive, ele não vai deixar o seu dispositivo mais pesado ou lento, nem nada do tipo. Então, nem com isso você precisa se preocupar também. Então, clica agora no link aqui embaixo para já ganhar um descontaço e não se esquece do cupom LUDGERO para pegar ainda mais desconto. Beleza? Bom, você lembra que no último resumo a gente comentou sobre a manobra raio-x que o Nicolas Patife tentou executar e mais uma vez falhou. Pois bem, naquele mesmo dia ele havia sido punido em 5 posições pro GP do Japão, que aconteceu ontem, né? E aí todo mundo falou, mas punir o Patife que já vai largar atrás? É tipo chover no molhado. Aí veio o GP do Japão e o que mais aconteceu foi chuva no molhado. No sábado, a previsão para o treino 3 e o quali era de sol e pista seca, e assim aconteceu. No Q1, os 2 ônibus da Cometa ficaram pelo caminho, assim como MC Kevinho e Mitsubishi Lance. Pierre Gasly acabou sendo eliminado também, porque aparentemente estava com problema nos freios. O Pierre Gasly, inclusive, que foi confirmado na Aline para o ano que vem, na vaga do Jovem Alonso. E para o lugar dele na Toro Alfa vai ficar o Nick de Vrido, que depois da corrida que ele fez em Monza acabou subindo muito de patamar na briga pelas vagas. Agora falta saber quem vai estar no carro da Cometa e o que vai acontecer com o Schumaquinho, se ele fica ou se alguém vai entrar no lugar dele. Se você tiver algum palpite, deixa aqui nos comentários e se você acertar, você ganha como prêmio um boleto meu para pagar. No Q2 foi a vez do próprio Chamequinho ir de comes e bebes, assim como os 2 carros da Alfa Romeo, o piloto da casa Yuri Tsunami e também Daniel Adaptardo, que já confirmou que não estará no grid para o ano que vem e evoluiu para Daniel aposentado. No Q3, o Peixoto estava com a volta mais rápida, seguida pelos 2 carros do Pocotó dando grau. Só que na segunda passada, o próprio Peixoto não conseguiu melhorar o seu tempo. E o Leclerc, que até vinha abaixando 2 décimos, perdeu muito na última parcial e acabou ficando em segundo mesmo. Claramente ele tirou o pé no final, né? Porque ele sabia que se ele largasse da pole, com certeza ele não ia vencer a corrida. E aí a gente chega no domingo e, bom, foi aí que a gente quase viveu o pesadelo todo de novo. Ainda assim, todo mundo estava se preparando e, de fato, a gente ia ter uma corrida. Parecia que a direção de prova não ia ficar esperando a pista secar praticamente igual foi em Singapura, não. O problema é que ainda tinha muita água na pista e todo mundo estava de pneu intermediário. Ou seja, o pneu azul de fato precisa só ser removido da Fórmula 1, né? Porque ou a pista não está molhada o suficiente para usarem ele, ou ela tá, mas ninguém vai usar assim mesmo. Na largada, o Leclerc até saiu melhor que o Peixoto, mas já na primeira curva, o piloto holandês se recuperou e conseguiu voltar para a primeira posição. Mais para trás do grid, Sebastião, que finalmente ia largar numa posição boa, acabou dando um totozinho na lateral do Jovem Alonso e rodou, caindo para a última posição. Com muita água na pista e a visibilidade praticamente nula, né? Não demorou muito para dar ruim de novo. Comic Sainz aquaplanou e acabou matando a saudade de homenagear o pai dele. Só que ele foi no muro junto e acabou abandonando a prova. Ainda na mesma volta, o Alexandre Albon também abandonou com problemas no carro e o Pierre Gasly acabou coletando uma placa que o Comic Sainz jogou na pista e quebrou o bico do carro. Com as condições da pista realmente muito ruins e a chuva só aumentando, a direção de prova decidiu dar uma bandeira vermelha e esperar para ver se as coisas melhoravam. Quando os pilotos chegaram nos boxes, chamou a atenção como que o Pierre Gasly estava pé da vida, indo para lá e para cá, gritando, brigando com um monte de gente.
A princípio todo mundo estava achando que ele estava reclamando por causa da placa, né? De repente ele não tinha visto ainda que a placa foi nele por causa de um acidente, ela não se soltou sozinha por causa do vento, nem nada do tipo. Durante a bandeira vermelha, só que antes de todos os carros chegarem aos boxes, a direção de prova já tinha liberado um trator de entrar na pista para remover o carro do Comic Sans. E pior, tinham pessoas em volta do carro do espanhol auxiliando, né, o guincho que estava levantando o carro dele. A última morte na Fórmula 1 foi exatamente por causa disso. Nessa mesma pista do Japão, 8 anos atrás, né, também com muita chuva e também por causa de um trator, né? E o daquela época nem estava dentro da pista praticamente como o de ontem. Sim, o Gasly estava muito mais rápido do que ele deveria e ele tinha que ser punido sim, porque a regra é a regra. Só que um erro não vai fazer o outro erro virar um acerto. E o que a direção de prova fez ontem é totalmente inaceitável. Parece que o cara usar um piercing no nariz é mais perigoso do que acertar um trator ou atropelar um fiscal de pista, né? De qualquer forma, foram mais de 2 horas de bandeira vermelha. E como já eram 4 da manhã aqui no Brasil, muita gente foi de fato a mimir. Até que um pouco depois veio o aviso de que os carros iam para a pista atrás do safety car para ver como a situação estava. E todos seriam obrigados a estar de pneu azul. Um milagre. Se a maioria achasse que dava para correr, então vamos pegar esse finalzinho das 3 horas que a corrida tem para acontecer e fazer alguma coisa. Então eis que exatamente às 4h20, e eu não tô zoando, foi realmente às 4h20, do jeito que o fã de F1 gosta, a corrida se reinicia com a largada lançada e uma contagem regressiva de 40 minutos, que era o tempo restante disponível para o evento acontecer. Imediatamente o Sebastião e o Patife, que estavam lá no fundão, vão para os boxes e já trocam o pneu azul pelo verde. Na volta seguinte, praticamente o grid inteiro decide parar e também fazer a troca, exceto o jovem Alonso, Daniel aposentado e Mick Chamequinho. Esse foi o momento, inclusive, que eu torci para a direção de prova achar que estava chovendo muito ainda e dar outra bandeira vermelha, porque ia ser um pódio muito absurdo. Mas infelizmente o meu sonho não foi realizado. Acabou também que o jovem Alonso e o aposentado logo depois decidiram trocar os pneus e só o Chamequinho manteve os mesmos, né? Com a Super Haas contando que ele poderia se aproveitar de algum safety car, né? Já que estava chovendo muito. E isso, obviamente, não aconteceu. E o Chamequinho nem liderar conseguiu direito, porque o Peixoto já estava no cangote dele ultrapassando. Até que depois ele finalmente parou e caiu lá para as últimas posições. Nesse meio tempo, nós tivemos o Jorge Russo ganhando algumas posições e o Lewis Hamilton doido para passar o Ocon, só que sem sucesso. Quem se deu bem foi realmente Sebastião e Patife, porque o plano deles de parar logo lá no início deu certo e eles já estavam no top 10. Com a corrida seguindo enquanto o tempo disponível permitia, Chico Pires ia chegando em Leclerc, que já estava ficando sem pneu. Até que com o cronômetro zerado e sendo a última volta, os dois chegam na última chicane, só que o piloto Monegasco perdeu a freada e passou reto. Ele ainda volta na frente de Chico e dá uma fechada, né, para poder segurar a posição, cruzando ali em segundo com o mexicano em terceiro. Era muito claro que ele ia tomar pelo menos 5 segundos de punição aí e ia perder a segunda posição, né? Agora, o que não estava claro para muita gente, incluindo os próprios pilotos, era a questão da pontuação. Como a gente teve apenas 40 minutos de corrida e 28 voltas dadas, né? Todos acharam que a gente não teria pontuação completa, porque foi um pouco mais do que 50% da corrida e não 75%. Acontece que no regulamento diz que a pontuação ela só não é completa quando ela é encerrada no meio. E aí eles olham para a porcentagem. Se ela para, só que eventualmente ela volta e termina com a bandeirada, mesmo se ela for curtinha, vale todos os pontos. Com isso, tá lá o Peixoto dando a sua entrevista de boa, provavelmente achando que só nos Estados Unidos que ele ia sacramentar o título para valer, quando do nada chega a informação de que ele já era de fato o campeão, pô. Ele fica sem acreditar, ele pergunta várias vezes se é sério, até depois na salinha antes do pódio, mas era sério mesmo. Como a pontuação foi completa e o Leclerc caiu de segundo para terceiro,
A diferença de pontos foi maior do que 8, que era o que ele precisava. E com isso, ele acabou confirmando o título. Destaques rápidos aqui para Ocon em quarto, segurando o Hamilton até o final. Sebastião, que estava em último na primeira volta, conseguiu se recuperar naquela parada e terminou em sexto. E, obviamente, ele, Nicolas Latifi, o cara que, mesmo punido e demitido, levou o ônibus para a 9ª posição, marcando 2 pontos e ultrapassando Nick de Vrido nos critérios de desempate. Chupa essa manga aí! Agora ele volta a ser o P20 num campeonato com 22 pilotos. Tem que respeitar. Mas apesar de já decidido, o campeonato ainda tem 4 corridas e a próxima é novamente nos Estados Unidos, daqui a 2 semaninhas. E se você curtiu o vídeo, não se esquece do like e de se inscrever aqui embaixo para não perder os próximos. Beleza? A gente se vê. Um abração, valeu e fui!